Olá, meus irmãos. O objetivo deste vídeo é compartilhar um pouco de nossa pesquisa e estudo sobre a criação dos deuses, na visão grega arcaica, e falarmos um pouco também sobre a religiosidade daquele povo. A mitologia, em geral, meus irmãos, é o estudo da visão de mundo de um povo, e ela se manifesta geralmente através de histórias, lendas, e muito frequentemente são transmitidas oralmente nas famílias, de pai para filho, ou nas escolas iniciáticas de mestre para aprendiz ao longo dos séculos. Essas lendas traduziam como eles viam os fenômenos da natureza e suas relações com a humanidade, além de buscar resposta para algumas questões fundamentais da vida. Por exemplo, de onde viemos, qual o sentido da existência humana e para onde vamos ao final da vida. Então essas teorias mitológicas trabalham com o que há de mais profundo da consciência humana, que são os chamados arquétipos. O que seria isso? Arquétipos, numa definição bastante superficial, são modelos de comportamento e personalidade, sobre os quais, muitas vezes, nós, de forma até inconsciente, conduzimos as nossas ações e nossas reações na vida. E justamente por isso, até mesmo a psicanálise tem lançado mão dessas estruturas e enredos mitológicos para tratar dos males que afligem a alma humana. Citando o professor Victor de Sales, um grande psicólogo e terapeuta mítico, os mitos são histórias que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. Isto posto, meus irmãos, vamos fazer uma breve degustação da mitologia grega, a fim de que nós possamos refletir sobre a sua influência na cultura humana moderna. E espero que essa breve peça de arquitetura lhe sirva de estímulo ao aprofundamento no tema, que é, sem dúvida, muito envolvente e riquíssimo em conteúdo histórico e, mais importante, conteúdo simbólico. O que conhecemos como mitologia grega foi, em sua parte, fruto das lendas atribuídas a Homero e Hesíodo. As histórias atribuídas a esses dois grandes nomes formaram a base dos costumes religiosos do povo grego e acabaram por influenciar muito a cultura ocidental. Há ainda muitas dúvidas, se Homero realmente existiu ou se ele foi apenas a personificação dos contos e lendas construídos ao longo do tempo. As primeiras manifestações da divindade, ou chamados deuses primordiais, tiveram origem diretamente do caos, que é tido como o princípio de tudo não só na cultura grega, como em muitos outros povos. Os dois primeiros deuses primordiais foram Urano, representando as forças do céu, e Gaia, representando as forças da terra. Urano, deitado sobre Gaia, copulava continuamente, produzindo uma prole bastante, digamos assim, peculiar. Falaremos dela logo em seguida. É interessante quando a gente percebe que muitos dos arquétipos de nossa raça humana se repetem sobre culturas e povos distintos. Por exemplo, aqui nós vemos uma representação similar, só que na cultura egípcia, onde Shu, que representa o ar, mantém Nut, o firmamento, separado de Geb, a terra. Percebam que a figura representativa de Nut tem elementos do firmamento, que são as estrelas, enquanto a figura representativa de Geb tem elementos da terra, no caso os juncos, uma vegetação bem característica daquela região. Bom, voltando à cultura grega, lembramos que Urano e Gaia produziram filhos de 3 grandes espécies. Quais foram? Primeiramente citamos os hecatônquidos, nomezinho bastante estranho, Essas figuras eram gigantes que possuíam no imaginário grego 50 cabeças, 100 braços e tinham os nomes de Coto, Briageu e Giges. Outros filhos gerados pelo encontro de Urano e Gaia foram os cíclopes, também em número de 3. Brontes, que tinha o poder do trovão, Stéropes, que tinha o poder do relâmpago, e Arges, que possuía o poder do raio. E, finalmente, os titãs. Os titãs, meus irmãos, eram em número de 12, 6 masculinos e 6 femininos. Os masculinos eram Oceano, um rio-deus que circundava todo o universo imaginado naquela época, Cronos, deus do tempo, Crios, deus do frio, Hipérion, deus do sol e do calor, Japeto, ou Iapeto, como queiram, deus da mortalidade, e Ceos, que era o deus da inteligência. Os femininos, que também eram chamados de Titânidas, eram Reia, deusa da maternidade, Teia, deusa da visão, Temis, deusa da justiça,
Mnemosine, deusa da memória, Tétis, deusa da fecundidade, e Febe, deusa da profecia. O grande problema é que Urano mantinha esses filhos no interior de Gaia e não os deixava vir ao mundo. Uma situação bastante incômoda para todos, mas muito comum em diversas mitologias. Geralmente, nas mitologias, os deuses eles não estimam muito pela sua prole, pelo medo da sucessão, ou seja, de serem substituídos por seus filhos e perderem seu poder. Eis que Cronos, um dos titãs, incomodado com aquela situação e incitado por Gaia, ele forja um podão de ferro, uma espécie de foice. E no momento em que Urano vem novamente penetrar Gaia, ele segura os genitais de seu pai e os decepa. Então ele, Cronos, que representa o tempo, iniciava ali o seu ofício de resolvedor de problemas. Porque vejam bem, qual problema não se resolve com o tempo, não é mesmo? Não é à toa que nos deparamos no nosso primeiro dia na Ordem com a ampulheta adornando a Câmara das Reflexões. Os ensinamentos estão por toda parte e nós precisamos estar atentos a essa riqueza de ensinamentos, oculta nestes símbolos. Pois bem, voltando à nossa história. Com a dor da castração, Urano recua para muito longe no firmamento e lá fica eternamente. Então, com o vácuo criado pelo seu recuo, cria-se o espaço e o tempo. Faço uma parte aqui porque é interessante lembrarmos do famoso Big Bang, teoria das mais aceitas pela nossa ciência, e pela qual, naquele momento do Big Bang, foi criado também a estrutura do tempo e do espaço. Pois bem, Cronos arremessa os genitais de seu pai para longe e, do sangue caído sobre a Terra, surgem entidades ligadas ao ódio, a energias mais densas, que são as Eríneas, as Melinas e os Gigantes. As Eríneas eram entidades que vingavam crimes cometidos no seio da família ou contra a hospitalidade. As Melinas, que também eram chamadas de Melíades guerreiras, eram jovens que passaram a habitar os freixos. Essa árvore, os freixos por sinal, sempre foi considerada por muitos povos como possuidora de poderes especiais. Bom, então do sêmen de Cronos, misturado à espuma do mar, surgem entidades agora ligadas ao amor. Quais são elas? Em número de 3. Afrodite, considerada a primeira deusa olímpica, Eros, o amor, representado em diversas imagens por aquele anjinho com seu arco e flecha, e Hímeros, o desejo sexual. Então Cronos liberta os seus irmãos titãs, mas mantém presos no Tártaro, que era, segundo a mitologia grega, o inferno, os seus outros irmãos, os Cíclopes e os Hecatônqueros, guardados por Campe, que era um dragão fêmea com cabelo de serpente e patas com 1000 víboras e na cintura 50 cabeças de bestas das mais terríveis. Percebam que o imaginário grego era bastante rico. Então Cronos, meus irmãos, se casa com Reia, sua irmã, e começa a gerar seus filhos, que são, pela ordem de nascimento, Hestia, a deusa do lar, Deméter, deusa da agricultura, Hera, protetora do matrimônio, e 3 dos mais famosos, que são Poseidon, deus dos mares, Hades, que viria a governar o inferno, ou seja, o Tártaro, e Zeus, que viria a ser o deus de todos eles. Todos são um por um devorados inteiros pelo pai Cronos, que também é conhecido como Saturno, menos Zeus, que, numa artimanha de sua mãe Reia, é substituído por uma pedra, que Cronos devora inteiro, achando que estava devorando seu filho. Zeus, então, é escondido em Creta, e lá fica aos cuidados de 2 ninfas, Adrasteia e Iou. Iou, inclusive, foi o nome dado a uma das 4 principais luas de Júpiter. Veremos mais à frente que Júpiter nada mais é que Zeus na cultura romana. Ele fica também aos cuidados de alguns gigantes, que eram chamados de curetes. Esses gigantes eles eram apicultores, ferreiros, caçadores, e também de uma ninfa cabra chamada Amalteia. Passado o tempo, com a morte de Amalteia, Zeus arranca o seu couro e constrói a famosa Égide, uma espécie de escudo com o qual lutaria na Batalha dos Deuses e também viria a presentear a deusa Atena. Ainda de Amalteia, ele arranca um de seus chifres e, em sinal de agradecimento pelos cuidados que recebeu, confere a imortalidade a ela, elevando aos céus na forma da constelação de Capricórnio. No chifre,
ele faz aparecer ervas e frutas e presenteia as ninfas com esse chifre. Então, sempre que elas precisassem de alimento, esse alimento surgiria no chifre. E esse chifre tem um nome, chama-se cornucópia. Tornou-se símbolo da fartura. E, se vocês observarem, meus irmãos, principalmente no rito escocês antigo e aceito, ele adorna o colar dos mestres de banquete da nossa ordem. Quando adulto, e já pronto para cumprir o seu destino, Zeus, auxiliado por Gaia e Reia, ele se faz passar por uma espécie de copeiro e oferece uma bebida mágica a Cronos, que havia engolido seus irmãos. Então Cronos passa a regurgitar todos os filhos, os deuses, que havia engolido. E a partir daí tem início a famosa batalha entre os deuses olímpicos, sediados no Monte Olimpo e liderados por Zeus, e os deuses titânicos, sediados no Monte Óteres e liderado por Cronos. Essa batalha épica recebeu o nome de Titanomaquia. Na sequência, Zeus se deixa cair até o Tártaro. Ele mata o dragão Campe, liberta os Cíclopes e os Hecatônquilos, e estes o presenteiam com o trovão, o relâmpago e o famoso raio, que é visto em diversas representações artísticas de Zeus. Hades também recebe um capacete de invisibilidade e Poseidon é presenteado com seu famoso tridente. Após muitas eras de luta com a ajuda dos irmãos, Zeus finalmente vence a batalha cósmica, aprisiona novamente os titãs no Tártaro e a ordem, ou simbolicamente a justiça, finalmente vence o caos, que simboliza as forças primitivas. Poseidon constrói ainda uma muralha e deixa os Cíclopes em guarda. E Atlas, filho dos titãs Japeto e Tênis, ele é condenado por Zeus a segurar os céus pela eternidade, evitando a geração de mais titãs, pelo encontro entre Urano e Gaia. Essa imagem de Atlas segurando o globo terrestre é clássica e muito famosa. Então define-se o rol de deuses residentes no Olimpo, chamados deuses olímpicos. Aqui podemos ver seus nomes e os respectivos nomes latinos de cada um. Os deuses Hades, deus dos infernos, e Hestia, deusa do lar, também são considerados deuses olímpicos, mas por não residirem no Monte Olimpo, eles são frequentemente excluídos desse grupo. Mas vale salientar a presença deles no grupo de deuses olímpicos. Pois bem, na Grécia arcaica, as famílias elas tinham, além de alguns deuses gerais, tinham seus deuses particulares, que nada mais eram que seus antepassados, que à medida que morriam passavam a ser cultuados pelas famílias. E também eram designados como daimons, uma palavra que não tem nada relacionada à maldade, mas que ela recebeu essa fama como forma de estigmatizar o culto, os cultos chamados pagãos. E nestas famílias gregas arcaicas, estamos falando aí de uma época cerca de 1000 anos antes de Cristo, o chamado pater familia, ou pai de família, era o responsável pelo culto a estes deuses, e por manter aceso o fogo sagrado, que era considerado a conexão entre os dois mundos, o material e o espiritual. Aqui nós vemos uma representação desse fogo sagrado. Com a formação das tribos, ou demos, frátrias, gens, os grupos, os deuses familiares e tribais eles foram sendo unificados em divindades mais gerais, mais genéricas. Então havia, em princípio, uma multidão de Minervas, Dianas, Junos e Júpiteres para cada cidade. Aqui, por exemplo, temos uma representação meramente ilustrativa, onde podemos ver uma estátua de um deus que provavelmente era o patrono daquela cidade. Pois bem, vou finalizar esse vídeo com algumas curiosidades sobre a religiosidade do povo grego daquela época. Praticamente, meus irmãos, havia um culto para cada família. O politeísmo era a regra. E o laço familiar só se estabelecia a partir da vinculação ao culto de cada família. Um recém-nascido, por exemplo, ele não era mais que um pedaço de carne antes de ser batizado no culto familiar, introduzido naquele culto. Por isso, algumas cidades, como por exemplo Esparta, havia o hábito de se desfazer com bastante facilidade dos bebês que nasciam com deformidades e provavelmente que não seriam grandes guerreiros no futuro. Para eles, antes da iniciação do culto familiar, os bebês não tinham importância nenhuma como seres humanos. Isso pode parecer para nós algo extremamente grotesco, mas era uma cultura diferente. E os conceitos de moral de um povo são formados exatamente pela cultura daquele povo. Platão mesmo dizia: parentesco é ter em comum os mesmos deuses.
Esse parentesco ele era chamado de agnatio, uma palavra derivada de agnes, deus familiar ou fogo. Só com o tempo, o parentesco sanguíneo passou a ganhar importância e era chamado de cognatio. Outra curiosidade, em um casamento a noiva passava por uma desvinculação do culto paterno. Ela ia em cortejo até a casa do noivo, onde seria iniciada no culto da família de seu futuro marido. Só que um detalhe, ela não podia entrar andando na casa do noivo, pois até ser batizada ela era uma estrangeira naquela família. Então, o que o noivo fazia? Carregava ela nos braços para entrar na casa e levava até em frente ao fogo sagrado, onde ela seria ritualisticamente inserida naquele culto familiar. Eis aí a origem do costume ocidental do noivo entrar na casa pela primeira vez com a noiva nos braços. Um detalhe, o fogo sagrado ele ficava em um local seguro e escondido, afastado do acesso de estranhos. Isso nos faz lembrar o Sanctum Sanctorum, que numa situação análoga parece nos remeter a outra manifestação de um arquétipo, essa questão do fogo sagrado isolado do contato de profanos ou não iniciados. Um outro detalhe interessante, a propriedade privada ela era absolutamente sagrada. Em Esparta, inclusive, era até proibido vender terras. Só a partir do governo de Solon foi permitida a venda de terras. Mas o vendedor perdia os direitos de cidadão. Percebam a grande importância que eles davam à propriedade da terra. As propriedades eram demarcadas por pedras sagradas, chamadas de termos, e a colocação destas pedras era precedida de cânticos e sacrifícios de animais e até de escravos. Esse nome, termos, vem do nome dado ao deus das fronteiras, chamado Terminus. Aqui podemos ver algumas representações deste deus. Não se podia mover essas pedras do lugar sob risco de morte. As pedras eram marcos da terra, ou landmarks, e a imutabilidade, muito questionada até dos nossos landmarks, provavelmente, e agora estou expressando uma opinião pessoal, tem influência desta simbologia histórica. Vamos ver o que dizia a lei etrusca sobre os chamados termos. Aquele que tocar ou deslocar o marco será condenado pelos deuses. Sua casa desaparecerá e sua raça se extinguirá. A sua terra não produzirá mais frutos. O grãzo, a ferrugem e os calores da canícula destruirão suas colheitas. Os membros do culposo se cobrirão de úlceras e cairão por consumpção. Tanto os atenienses quanto posteriormente os romanos, eles desenvolveram uma espiritualidade muito elevada. E mais do que isso até, eles eram bastante supersticiosos. Então eles só saíam de casa com o pé direito, só cortavam o cabelo na lua cheia. Eles colocavam seus desejos aos pés das imagens dos deuses, um hábito que vemos até hoje repetido em diversas religiões ocidentais e orientais também. Nos negócios, eles desistiam de qualquer projeto se ouvissem uma palavra de mau agouro, alguma palavra funesta. E a cultura deles tinha inúmeras festas religiosas, que demonstra esse caráter bastante espiritualizado daquele povo. Uma outra curiosidade, nas guerras entre cidades, uma cidade podia tentar seduzir os deuses da cidade inimiga, conjurando o seu nome. Por isso os romanos mantinham em segredo o nome do seu deus principal. Isto evitava que os inimigos o invocassem e seduzissem. Isso nos faz lembrar do nome impronunciável do grande arquiteto do universo e do cuidado que temos com as palavras sagradas. Eis uma provável origem desse significado, desse cuidado com as palavras. Bom, meus queridos irmãos, eu poderia falar bastante sobre esse tema, mas prefiro deixar essa complementação para uma outra oportunidade, para não estender demais esse vídeo. Finalmente, gostaria de fazer algumas considerações sobre a bibliografia utilizada para essa pesquisa. E aproveito para recomendar fortemente aos irmãos algumas delas. Por exemplo, esse canal do YouTube, Escola da Filosofia. É muito interessante para a familiarização com diversas obras da filosofia geral. O livro Cidade Antiga, também consultado, do autor Fustel de Coulanges, é uma obra assim preciosa. Se os irmãos quiserem compreender um pouco mais de como funcionava a mentalidade do povo grego arcaico, é uma obra imperdível. Outro livro bem interessante é A Sabedoria dos Mitos Gregos, Aprender a Viver 2, do Luc Ferry. Ele é específico sobre mitologia, mas o volume 1, Aprender a Viver 1, do mesmo autor, ele
ele faz um apanhado sobre a filosofia. É um verdadeiro passeio pela filosofia, também bastante interessante e um best-seller desse livro. Bom, meus irmãos, esse era o nosso recado. Agradeço muitíssimo a atenção. Espero que tenha atingido o objetivo proposto e que esse conteúdo sirva de estímulo aos irmãos para um aprofundamento no tema. Um tríplice fraternal abraço a todos.